Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. O convidado do programa desta semana é o que nós podemos chamar de um entusiasta e apaixonado por música, em especial música popular brasileira, com seus geniais compositores, instrumentistas e intérpretes. Estamos falando de José Roberto Santos Neves, jornalista e escritor que se dedica com seus estudos, pesquisas e livros a divulgar e preservar a história da música popular brasileira e também dos talentos musicais capixabas. José Roberto, seja bem-vindo ao Ponto de Vista, uma satisfação, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Telmo. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre os meus livros na área da música popular brasileira, falar de literatura, das nossas pesquisas. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como começou esse caso de amor tão bem sucedido com a música. Vem de berço, né? Eu sou de uma família de escritores. O meu avô, mestre Guilherme Santos Neves, foi fundador da Comissão Espírito Santense de Folclore, isso na década de 40, e trabalhou intensamente com Renato Pacheco, Hermógenes Fonseca, pesquisando a cultura popular do Espírito Santo, as bandas de Congo, Ticumbi, o Reis de Boi, o Jongo, toda essa riqueza folclórica. E os meus tios, Reinaldo e Luiz Guilherme Santos Neves, são escritores romancistas, né? Então eu já cresci num ambiente literário, lendo muito. E os meus irmãos já são do campo musical, né? Tenho um irmão que é guitarrista, e eu passei a tocar bateria na adolescência, na época do Rock in Rio, lá em 1985. O Brasil entrou no mapa dos grandes festivais internacionais. E aí eu participei de bandas de rock naquele momento. E depois foi um caminho natural de trabalhar com jornalismo e juntar essa paixão pelo texto e pela música. Inclusive, você foi baterista de duas bandas assim que marcaram realmente a sua época aqui no Espírito Santo, que foi a The Rain e a Big Bad Blues Band, né? Sim, bandas com as quais eu tive a oportunidade de gravar CDs, com The Rain em 1995, a Big Bad Blues Band já em 2003. E participei de várias outras bandas também, banda Seven, banda Lucy, Skelter. Participei de um show do Thor, da banda pioneira de heavy metal do Espírito Santo, o Thor, no festival Dia D, isso lá no começo dos anos 2000. Então sempre tive essa ligação afetiva com a música e quando passei a trabalhar no jornalismo diário, passei a fazer essa cobertura musical, entrevistando grandes artistas, fazendo cobertura de festivais como o próprio Rock in Rio, o Festival de Música de Alegre. Isso naturalmente me levou aos livros. E o que te definiu de optar pelo jornalismo e por todo esse trabalho de pesquisa e estudo, e escrever livros sobre música popular brasileira, música capixaba, enfim? O que te definiu para seguir esse caminho e não seguir o caminho de um músico profissional, que você poderia ter seguido esse caminho também, né? Sim. Me interessa muito a pesquisa e a documentação da música popular relacionada aos estudos sociais, à sociologia, às transformações da sociedade, às mudanças comportamentais, políticas, econômicas. Então, isso foi um caminho natural, né? Eu realizava muitas entrevistas com artistas, críticas musicais, coberturas. E aí o Antônio de Pádua Gurgel, que é editor, jornalista, me convidou para escrever uma biografia para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo. E me ofereceu duas possibilidades, ou a Maísa ou a Nara Leão. E eu escolhi a Maísa, não porque a Maísa fez parte da minha geração, porque eu tinha 5, 6 anos quando ela morreu no acidente na Ponte Rio-Niterói, em 77. Mas é porque a Nara Leão, Sérgio Cabral já tinha feito uma biografia extensa, definitiva, e a Maísa estava esquecida naquele momento, né? Então eu mergulhei na história da Maísa e me encantei por essa personagem riquíssima da música brasileira, da música internacional e uma mulher literalmente à frente do seu tempo. E depois de Maísa, nós tivemos aí o MPB de Conversa em Conversa, né, que são os bastidores, né, de 40 entrevistas que você fez com grandes nomes da MPB na época da sua passagem, né, pelo Caderno 2 do jornal A Gazeta, né? Sim. E também uma obra importante, né? Resgatando uma boa parte da memória da música popular brasileira, né? Sim, a ideia desse livro é mostrar assim, que através do jornalismo diário é possível desenvolver entrevistas que superem a ação do tempo presente e se tornem fonte de referência histórica.
eu pensava, poxa, será que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos as pessoas vão ler uma entrevista que eu fiz com o Caetano, com o Gil, com o Milton? E aí passei a buscar entrevistas mais reflexivas, mais críticas, relacionando, por exemplo, a Tropicália, o Clube da Esquina, com as transformações sociais do país, com a música fazendo a trilha sonora da democracia, do enfrentamento à repressão, à ditadura. Tudo isso faz parte desse livro. Eu trabalhei com 40 entrevistas de músicos de vários estilos. Tem desde Roberto Carlos, Maria Bethânia, Lenine, Zé Cabaleiro, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, até Racionais MCs, tem Ivete Sangalo, tem João Nogueira, tem Dominguinhos. Então eu não tenho assim, nenhum preconceito em relação ao gênero musical. Agora, essa sua experiência como repórter, você passou pelo jornal A Gazeta, no Caderno 2, como repórter, editor, né, inclusive crítico, né, crítico musical, e também, inclusive, foi responsável, né, por 2 cadernos ligados à cultura, né, que foi o Fanzine, né, e o Caderno Pensar, sim, né? Sim. Isso, de certa forma, ajudou a pavimentar este caminho de escritor, de pesquisador de música popular brasileira? Sim, sim. O Fanzine foi meu trabalho de conclusão de curso, né, o chamado TCC, e minha porta de entrada para o jornalismo, porque era uma página voltada para o público jovem. Foi lançado em 95 na Gazeta, publicado semanalmente, e eu buscava justamente identificar os movimentos da juventude, né, em relação ao comportamento, mas em relação também às matérias chamadas de relevância social, né, o papel do jovem como protagonista da sociedade, em grêmios estudantis, em movimentos políticos. E o Pensar já é um outro momento da minha carreira, que foi em 2010. A ideia era justamente aproximar a academia, ou seja, a produção acadêmica das universidades, as teses, dissertações, estudos, do jornalismo diário, né? De modo que nós tivéssemos resenhas, críticas, análises e também um caderno literário com crônicas, contos, poesias. E nós conseguimos durante um período na Gazeta. Hoje, o Pensar é digital, é somente uma matéria, um artigo por semana. Mas naquela época era uma produção bem mais densa, né? E os escritores chegaram junto naquele momento. Foi... Beleza, agora voltando aos livros, né? Temos aí o terceiro livro, que foi o Rock Rise, a história de uma geração que fez barulho no Espírito Santo. E como fez, né, Zé Roberto? Sim, sim. Esse Inclusive, livro... você estava nesse barulho, né? É verdade. Esse livro se chama Rock Rise, que é uma homenagem à primeira gravação de heavy metal do Espírito Santo, da banda Thor, de 1986. Um compacto simples, lado A, lado B. E a minha ideia era falar muito da geração dos anos 80, mas eu pensei o seguinte, que se eu não fosse lá atrás, nos anos 60, falar dos Mamíferos, dos Infernais, do Les Enfants, das bandas pioneiras do rock, essa pesquisa ficaria incompleta. Então eu fiz essa aventura musical em torno do rock desde a década de 60 até 95, falando também dos grupos contemporâneos, o Lordose para Leão, né, os grupos que atuaram muito na década de 90. Certo. Depois nós temos os Sons da Memória? Não, né? Temos outra aí. Não. Crônicas musicais, né? Isso. Esse livro foi lançado em 2015. Crônicas musicais e recortes de jornal. Reúne 51 artigos que eu fiz, publicados a maior parte na Gazeta. É o meu livro que eu considero mais literário. Eu falo de um gênero no qual o Espírito Santo é muito rico. Afinal de contas, Rubem Braga é o pai da crônica brasileira. José Carlos Oliveira, Carmélia de Souza. Nós temos grandes cronistas no Espírito Santo. Eu me aventurei nesse gênero que se situa no limiar entre a literatura e o jornalismo. E aí falo de música, mas falo de política cultural, de jornalismo, de vários temas. E o mais recente, né, que nós temos aí, né, Os Sons da Memória, né? Uma leitura crítica de 40 discos que marcaram época na música do Espírito Santo. Ou seja, é um verdadeiro baú de memórias, né, da história da música capixaba, né? Sim, Thelma, eu fiquei muito feliz com o resultado desse livro. Ele tem 464 páginas, então a ideia é fazer uma viagem pela discografia da música do Espírito Santo, desde a década de 50 e 60, desde Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Gilberto Garcia,
Maria Cibele, que é a rainha do rádio do Espírito Santo, até os contemporâneos. Falo de Fabiano Araújo, Pedro de Alcântara, Hariton Nathanaelides. Então, a gente fala também da geração dos anos 80, do Carlos Bona, do Guto Neves, do João Pimenta, do Carlos Papel. Marcaram toda uma geração. Que marcaram uma geração. Então, a ideia do livro é fazer uma leitura crítica de um álbum que eu escolhi, um álbum de cada artista e uma biografia. Por isso que ficou extenso. Agora, é um trabalho que não se esgota no primeiro volume, porque você sempre vai lembrar, poxa, faltou determinado artista. Sim, sempre vai faltar, porque não existe um livro que contemple toda uma produção. Mas eu deixei esse precedente de fazer um segundo volume. Até porque nós temos aí toda uma nova geração que está chegando com tudo aí, também fazendo a diferença nesse cenário da música capixaba, né? Sim, sim. A ideia do primeiro volume é justamente lançar luz sobre artistas cuja obra corre o risco de cair no esquecimento. Isso é algo que realmente me preocupa, sabe? A nova geração nunca ouviu falar de Maria Cibele, ou de um pianista como Gilberto Garcia, ou de um grande bossanovista como Hélio Mendes, ou do nosso maior músico, que é o Maurício de Oliveira, do maestro Carlos Cruz. Então, eu fui fazer essa pesquisa lá atrás, mas realmente, você tem razão, tem vários talentos contemporâneos que eu espero abordar nos próximos volumes. Agora, que nova biografia você gostaria de escrever? Já tem a da Maísa, qual seria uma outra biografia que você teria muito prazer em escrever? Realmente eu sou apaixonado por cantoras, eu acho que o Brasil é o país das cantoras e tem duas cantoras que eu admiro muito, que são Silvinha Telles, que eu considero realmente a voz da bossa nova, uma voz que está esquecida e já falecida há muito tempo, na década de 60. A filha dela, Cláudia Telles, morreu há pouco tempo, infelizmente. E Clara Nunes, que é a minha grande paixão, porque a Clara marcou a minha infância, a minha memória afetiva. Eu já produzi espetáculos musicais em homenagem à Clara e considero ela grande cantora que representa a filiação do Brasil à África e o sincretismo religioso e a miscigenação racial que nos compõe enquanto nação. Além de ter aberto o caminho aí para toda uma geração de cantoras, não apenas de MPB, mas também sambistas, né? Exatamente. Agora, com a morte da Clara em 1983, eu entendo, e o Francisco Velasco concorda comigo, que também é admirador da Clara, que ficou uma lacuna, porque ela representava essa voz que trouxe os sambistas do morro para as rádios, para as TVs. Para você ter uma ideia, ela lançou 21 clipes no Fantástico entre 1974 e 83. Então, ou seja, cantando samba verdadeiro no horário nobre da TV brasileira, né? Um papel que hoje a gente compararia com Ivete Sangalo, ou seja, uma cantora muito popular, mas ela cantava as raízes da nossa música. E eu sempre falo isso, se a Clara tivesse tempo de conhecer o Congo, ela teria gravado o Congo do Espírito Santo, porque ela vivia pesquisando muito a cultura afro-brasileira. Agora, Zé Roberto, bom, você faz parte da Academia Espírito Santense de Letras, ocupando uma cadeira de um ícone também, né? Que se dedicou a divulgar bastante, né, a música, que era o Marian Calixte, saudoso Marian Calixte, faz parte do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e também por sua contribuição ao cenário, né, da música popular brasileira, você foi incluído como verbete no dicionário Cravo Albim da MPB, ou seja, são reconhecimentos assim muito importantes para coroar essa sua trajetória, não? Thelmo, eu me sinto muito honrado por ter me tornado verbete do dicionário Cravo Albim, até porque Ricardo Cravo Albim eu considero como o maior musicólogo do Brasil. E também o fato de estar ocupando a cadeira de Marian também na Academia Espírito Santense é bastante emblemático. Marian, né? Foi meu mestre, grande poeta, escritor, radialista, pesquisador de jazz, pintor, um dos maiores intelectuais do Espírito Santo. Eu tenho profunda admiração pela obra do Marian. Zé Roberto, infelizmente o tempo acabou, mas foi um prazer, uma satisfação enorme contar com a sua presença aqui. Muito obrigado e que venham mais livros, venham mais pesquisas e estudos sobre a música popular brasileira e também sobre os talentos musicais aqui do Espírito Santo. Eu que agradeço, Thelmo, e a TVE pela oportunidade. Sigamos defendendo a cultura do Espírito Santo. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que estaremos de volta na próxima semana, já em 2022. Para você, até lá e um feliz ano novo.